passionate nights, and I can't add up or solve why. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart, building these borders to keep myself safe. Começando a segunda com o pé direito, nossa live semanal, diária na verdade agora, não é mais semanal, é diária, todos os dias às 18h30, a gente está conectado ao vivo para tirar dúvidas, fazer perguntas. E também a gente tem um hack diário. E aí a gente vai falar um pouquinho do desafio que eu lancei no Story. Quem ainda não viu, corre lá e se conecta, porque a gente tem 21 dias para mudar os hábitos. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho disso hoje à noite. Sejam todos bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui. Para quem está chegando agora, quem ainda não conhecia, eu estou fazendo lives diárias, todos os dias às 18h30, durante 30 dias, durante todo o mês de setembro. Como nos finais de semana a gente faz uma pausa e retorna na segunda-feira, eu vou estender durante alguns dias no início de outubro, tá? Para que vocês possam ter os 30 dias entregues. Então sejam todos bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez. E aí, gente, hoje, na verdade, o desafio começa amanhã, mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os hábitos. E aí a gente vai ter 21 dias de desafios, depois eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do nosso desafio, onde a gente vai aos poucos estabelecendo novos comportamentos, os hábitos mesmos novos que a gente vai adaptar, como beber mais água, como tirar fritura, tirar açúcar. E eu quero convidá-los todos para estar conectados comigo nisto. Lembrando que essa live é para a gente poder fazer uma troca. Essa live é para a gente poder falar, poder se explicitar, poder tirar dúvidas. Já vai? A minha ajudante está aqui maravilhosa, indo. A gente está fazendo aqui Vou botar a Pamela aqui, ó. Peraí. Já vai, aí ela aqui, minha parceira. É bom todo mundo ver como é a realidade. E aí, gente, ela tá finalizando aqui o nosso expediente diário, né? Que a gente tá sempre aqui no consultório todos os dias. A gente começa às 9 até às 18. Então a Pamela, que é minha secretária, me ajuda em tudo. Meu braço direito, esquerdo, tudo. E ela tá finalizando as coisas. Bem, e aí o que eu tava falando com vocês dos 21 dias dos hábitos que a gente vai fazer. Então, quem ainda não viu, corre no meu story que tem as diretrizes do nosso desafio. Esse desafio, ele fica no grupo do Telegram, ele tá aqui e tem alguns grupos pessoais também que eu fui compartilhando. Então, quem ainda não conferiu, corre e olha lá, tá? Flavinha, boa noite, bem-vinda. Rodney também, todo mundo. E fiquem à vontade para mandarem perguntas e também para entrar online comigo. Quem ainda não entrou e quiser conhecer, pode ficar à vontade, que é uma delícia, tá, gente? Eu adoro. Lembrando dessa questão do hack do dia, a gente vai falar sobre essa mudança de hábitos e quantos dias são necessários para que a gente forme estes novos hábitos. Em média, gente, eu vou abaixar a música, que eu botei uma música pra gente. Em média, a gente precisa aí mais ou menos de 21 dias até que o seu corpo, a sua mente, ela entenda que você tem um novo hábito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que quer dormir mais cedo. Só que você, em geral, dorme aí todos os dias por volta de meia-noite, vamos dizer, meia-noite e 1h. Então, até o seu corpo reconhecer que você quer dormir todos os dias às 10 horas da noite, você tem que ir treinando e fazendo com consistência, permanência, durante pelo menos 21 dias, tá bom? Então a gente vai, ao longo desses 21 dias e desses 30 dias, a gente vai se ajudando um ao outro, tá? E vamos nos motivando também, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, pode escrever aqui, pode escrever nessas barras de baixo, que são as barras onde a gente faz as nossas perguntas. Tem uma interrogação e temos também uma setinha que você pode enviar isso para os seus amigos. E você também pode convidar para participar nas duas carinhas, quem quiser entrar online, tá? Então eu já fico aberta para as perguntas
pra gente poder ir fundo. Você tá lindo? Beijo, despedir, não dá pra até amanhã, tá? Beijo. Ah, você também, obrigada. Então é isso, meu povo. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Eu até vou deixar já para vocês também que amanhã a gente vai ter um convidado na nossa live, que é o professor Clayton. Eu fiquei de colocar também para vocês. Peraí, alguém quer entrar aqui? Eu fiquei de colocar para vocês o card ainda da nossa live de amanhã, onde a gente vai falar de, deixa eu ver aqui, Ho'oponopono e a saúde quântica. Como a gente pode melhorar a nossa saúde com o uso do Ho'oponopono. Então ele vai falar um pouquinho disso pra gente. Quem ainda não conhece o Ho'oponopono, é uma técnica, um mantra de cura havaiano fantástico, que você usa 4 frases, né? E você consegue limpar toda a questão kármica, etc. E ajudar também na sua saúde em geral, tá bom? Deixa eu ver quem fez a conexão aqui, foi o... Não, já não pediu. Então, alguma pergunta, gente, para hoje? Senão eu vou começar a continuar falando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, podem fazer. Eu estava atendendo uma pessoa tão fantástica e tão maravilhosa agora que a gente fez um trabalho, a gente está desenvolvendo um protocolo de tratamento que ele engloba não só o uso da alimentação, como o uso dos florais, como o uso dos óleos essenciais, que é um combo, é muito maravilhoso. Então, quem gostar dessa parte não só da parte integrativa, holística, da parte corpo e mente, da parte de alimentação, podem fazer as perguntas. Ó, já chegou uma aqui, tá? Deixa eu ver quem é aqui. Ó. A Dani, que tá sempre presente com a gente. Quer ver? Ela fez uma pergunta. Eu acho que sumiu, Dani. Bem, quem quiser mandar, fica à vontade. Ó, chegou. 2 litros de água é para todos os tamanhos e pesos. E chás e cafés incluem nessa ingestão? Fantástica essa pergunta. Geralmente, o que eu uso, gente? Um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Eu vou colocar aí para vocês. Olha só. 35 ml por quilo de peso corporal. Esse é o mínimo necessário que todos nós devemos ingerir. Isso de água pura, tá? Deixa eu clicar aqui. Então, esse cálculo de 2 litros, gente, isso é uma média para as pessoas, tá? Isso não é uma coisa inexorável, sendo que cada ser humano tem um peso, então cada ser humano vai ter uma ingestão diferente de água. Em relação aos líquidos, que a Dani está perguntando. Dani, chás e cafés não entram nessa ingestão de água. Eles até entram na ingestão de líquidos. Mas de água pura, são 35 ml por quilo de peso para cada um. A partir daí, a gente ingere mais água e chás. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado, que isso assim é clássico. Na hora que todo mundo sabe disso, fica maravilhoso. E aí a gente passa a ingerir um pouco mais de água, tá bom? Muito obrigada pela pergunta, adorei sua participação. Vamos lá, espero ter ajudado. E aí, quem tá... Aqui, ó, temos uma seguidora querendo participar. Oba, eu adoro. Deixa eu ver. Também já não fez o convite, já foi. Continuamos com as perguntas, vamos lá. Ó... A Natália Macedo, bem-vinda, Natália, tudo bem? Como controlar a síndrome do intestino irritável? Bem, é interessante ela perguntar isso, porque assim, o controle da síndrome do intestino irritável vai depender muito de qual área, qual momento você está passando. Então, o intestino irritável, ele ou prende demais com o uso com a influência do sistema nervoso simpático, ou ele solta demais com a influência do sistema nervoso parasimpático. O que a gente pode fazer, Natália? Depende de como você tá. Você tá com o intestino preso ou você tá com o intestino solto? A partir daí, se você tá tendo crises de diarreia, por exemplo, a gente passa a usar mais fibras, mais probióticos. Na verdade, se você tá com ele solto, desculpa, você passa a usar mais coisas que possam prender ele, como as fibras como frutoligosacarídeos, que são os FOS,
você pode ajudar. E se você tá com o intestino um pouco mais preso, a gente tem que usar, por exemplo, os probióticos e as fibras insolúveis que vão ajudar a eliminar essa retenção. Então, assim, a parte mais emocional também influencia, porque a gente sabe que o nosso mesentérico, que é a parte do sistema nervoso acoplado na parte intestinal, ele vai favorecer, a gente sabe que o cérebro, o intestino é o segundo cérebro. Então, a gente tem irrigações nervosas em todo o intestino. Então, o que a gente tem que entender é que a nossa emoção, gente, ela também influencia na síndrome do intestino irritável, tá? Então, a gente tem que observar como estão suas emoções, se você anda muito nervosa, se você anda muito ansiosa, se a sua alimentação ela tá insuficiente ou não, se ela tá adequada ou não, se você come muito alimentos industrializados. Então, a gente tem que entender o que é que tá irritando essa mucosa. É a sua parte emocional? É a sua parte alimentar? Então, a partir daí, a gente pode lançar mão de técnicas e ferramentas que melhorem a sua parte intestinal, tá? E aí depende de como você tá. Se é com o intestino mais preso, se é com o intestino mais solto, e aí a gente usa as indicações e as estratégias nutricionais de acordo com esse momento que você tá passando. Se é um pouco mais preso ou mais solto, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. Quem vai mandar mais? Temos mais uma aqui que chegou, ó. A Cozinha da Maria mandou o seguinte: e a vontade de comer a geladeira no final do dia? Como faz, Isabela, para tirar esse hábito? Adorei isso. Engraçado, a gente falou de compulsão alimentar tem um pouco tempo e é interessante como eu vejo que as pessoas têm passado por isso naturalmente, né? Então, assim, a compulsão alimentar, ela é uma questão, um trabalho multiprofissional, não é uma coisa isolada, a gente não consegue tratar a compulsão alimentar com uma coisa específica só, né? Geralmente, as pessoas que fazem mais restrição, gente, elas estão mais propensas a desenvolver as compulsões. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Eu estou te falando assim, pelo que eu tenho experienciado e visto nas pessoas, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, observe como é que está a sua ingestão de alimentos durante o dia. Você tem feito muitas restrições, como muito jejum intermitente, por exemplo, Maria? Então, assim, observe como que tá a sua conduta alimentar, né? A partir daí, você consegue entender por que você pode estar desenvolvendo essa compulsão. É alguma deficiência de neurotransmissor importante também, gente? Às vezes a gente vê que a gente tem, por uma questão do intestino não funcionar direito, ou se a pessoa tem o síndrome do colo irritável, ou ela tem uma deficiência de produção de neurotransmissor, como a serotonina, né? Então, ela tem vários fatores que podem desencadear essa compulsão, tá? Então, uma dica para você parar de tirar esse hábito comece a comer em horários regulares. Então, se você faz o café da manhã às 8 horas da manhã, você almoça todos os dias ao meio-dia, você faz seu lanche às 16 horas, você tenha regularidade. E é muito importante a gente entender também que as pessoas que têm esse hábito, provavelmente elas estão em deficiência de alguma coisa, né? Então, eu trabalho muito com a Ayurveda na prática clínica, gente. A Ayurveda, a gente tem 3 doshas principais, que é Vata, Pitta e Kapha. Então, a gente tem que determinar, depois eu mando para vocês, qual que é o dosha que você tem, para que a gente possa te ajudar nessa questão da compulsão, né? Então, verifique horário das refeições, se tem restrição, se está faltando algum tipo de neurotransmissor, e mude aos poucos os seus hábitos e vai tendo mais autoconhecimento. Você vai entender aonde está o desencadeador dessa sua compulsão, tá bom? Também adorei ter falado com você, Maria. Obrigada pela participação. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Alguém quer mandar mais alguma coisa? Tô adorando que vocês estão participando, o pessoal entrando. Então, assim, eu vou só dar uma reforçada nessa questão da compulsão, né? Vocês não estão sozinhos, tá? A gente sabe que hoje é uma coisa comum de se acontecer, né? Existe uma grande exigência, né, com as pessoas, não só a questão do peso, ou de alta exigência, ou de estresse, ou de ansiedade, ou carga de trabalho, ou carga mesmo emocional, tá? Então, isso tudo pode ser um gatilho para que você desenvolva a compulsão. Então, se você tem isso, procure a ajuda de um profissional, de um colega, de um terapeuta, de um nutricionista, de um médico,
tá? E eu acredito muito nos trabalhos das terapias integradas, né? Para que a gente tenha autoconhecimento, tá bom? Então eu gosto muito do Theta Healing, das barras de Axis, da própria meditação, dos decretos. Todos esses trabalhos integrativos, eles são muito positivos para a gente poder ter mais saúde, tá bom? Mais alguma pergunta, gente, para a gente poder responder aqui? Quem quiser entrar online comigo também, fica à vontade, para a gente poder entender quais são as necessidades de vocês. E aí, voltando no REC do dia hoje, enquanto as perguntas não vêm, a gente está fazendo um desafio de 21 dias da mudança de hábitos. Eu coloquei no meu story um card para vocês, com todos os nossos desafios, com todas as nossas diretrizes desse desafio de 21 dias, tá? E que vocês possam contar comigo para ajudar vocês nessa mudança de hábito, tá bom? É isso que eu desejo, que vocês estejam presentes, que vocês postem, que vocês compartilhem, que vocês peçam ajuda, porque essa troca ela é muito importante e eu tô aqui para ajudar vocês. E nesses 21 dias a gente vai ter as lives durante 30 dias. A gente está na 6ª live do mês de setembro e a gente vai fazer no total 20 dias em setembro e mais 10 dias de outubro para completar as 30 lives neste mês, tá? E aí ele vai se estender até outubro, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, alguém que queira participar. No mais é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje, por estarem aqui, por disporem alguns minutos para participar comigo, para poder me ouvir também. Eu fico muito grata de poder ajudar vocês. E saibam que esse trabalho, gente, da saúde, ele é focado numa saúde integrativa. Ele não vai falar só do corpo, né? Eu vou falar de saúde mental, de saúde emocional, né? De saúde espiritual. Todos conectados na melhor questão, que é a gente se amar e se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento é o mais importante. Então amanhã a gente vai ter uma live com o professor Clayton, a gente vai falar de Ho'oponopono na saúde, como a gente pode usar essa ferramenta, esse mantra havaiano para ajudar a gente nessa parte de não só emocional, mas de saúde também, tá? E aí, vou responder a Ellen, que mandou aqui no finalzinho, só pra gente finalizar essa live de hoje, que é mais curtinha. Ela mandou, ó, Isa, você concorda em evitar carboidratos até às 13 horas? Ingerir apenas proteína e gorduras boas pela manhã? Ellen, depende. Depende de quem, depende pra quê, né? Se é uma pessoa que tem uma atividade física muito alta, eu acho que ela não precisa fazer uma restrição exacerbada de carboidrato. Porém, se é uma pessoa que está precisando perder peso, talvez um pouco de restrição ela possa ser importante para ela. Mas eu acho que a gente precisa entender, Ellen, quais são as necessidades individuais dessa pessoa, né? Se ela realmente tem um peso adequado ou se ela está com um peso acima do normal, tá? Tudo depende para quem, porque o olhar para o individual é muito importante, né? Não é uma coisa isolada, né? Acho que as pessoas elas pensam no corpo como uma máquina perfeita, mas elas pensam assim, essa máquina precisa só disso, carboidrato, da proteína, essa coisa para o funcionamento, tá? Mas e aí? Onde essas necessidades energéticas elas entram dentro de um contexto geral de um ser humano que tem emoções, que tem neurotransmissores, que tem necessidades durante o dia, que tem um coração que às vezes tem sentimentos, né? Às vezes não, sempre tem sentimentos. Então, para que vocês possam olhar de uma maneira mais integrativa para a saúde de vocês. Não olhem vocês como um corpo que só precisa desses carboidratos, proteínas e gorduras. Você precisa sim, isso é fundamental. Eu falo que a nutrição é a base do meu tratamento. Mas mais do que isso, gente, vocês precisam de olhar para vocês como um todo. Por que botar o carboidrato em tal horário? Por que cortar o carboidrato em tal horário? Qual é a necessidade de vocês individualmente, tá bom? Deixa eu ver, a Aline, minha querida, olha, ela falou sobre... Uma vez eu cortei o carboidrato e eu ia pra musculação, 3 dias depois a minha menstruação desceu e meu nariz sangrou. Nunca mais cortei assim, interessante isso. Aline, eu só não entendi a colocação porque você acha que ter cortado o carboidrato pode ter te dado esse sangramento. É isso que eu queria entender, tá bom? Imagina, Ellen, ó,
Eu que agradeço muito a presença de vocês. Então, já tem no Story link pro nosso... O link não, gente, o link tá sempre lá. Tem o card falando da nossa live amanhã com o professor Clayton. Eu tô vendo que tem a Flávia, que é Teta Healer, tá fazendo a técnica do BHS do Clayton Yamando. Ele é um professor maravilhoso da minha pós, né, de saúde quântica. E aí a gente tá todo mundo junto e conectado. Amanhã tem mais live. Hoje é mesmo para desejar uma semana maravilhosa para vocês, com muita luz, muito amor. E a gente vai estar conectado essa semana todos os dias, todo mundo junto. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu espero vocês amanhã para mais uma troca diária para o nosso momento de saúde da nutrição holística, tá bom? Gratidão por todos. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.